Aconteceu na tarde dessa quarta-feira uma coletiva de imprensa com o Comitê de Enfrentamento do Covid-19 em Monte Carmelo. Acompanhe. Sempre fala sobre a responsabilidade da gente sempre informar, pensando muito no princípio da transparência, não esconder nada da nossa população de Monte Carmelo. Diariamente nós estamos tentando fazer esse boletim epidemiológico com os casos suspeitos dessa doença em nossa cidade. Infelizmente é uma doença que tem atingido todo o mundo, não só Monte Carmelo. E então, de iniciativa, nós montamos esse comitê com representantes de toda a sociedade de Monte Carmelo. A responsabilidade de tomar alguma decisão seria muito grande se nós que atuamos na saúde fizéssemos ela sozinhos. Então nós trouxemos para esse comitê representantes de toda a sociedade de Monte Carmelo, para que juntos a gente possa, sim, enfrentar essa doença, mas também pensando pelo lado econômico, que é a dúvida que gerou muito de ontem para cá, a preservação dos empregos, a preservação da renda da nossa população. Desde o primeiro decreto que nós fizemos em Monte Carmelo, inclusive com a participação do CDL, que representa os comerciantes de nossa cidade, o decreto nosso foi muito tranquilo em relação ao funcionamento dos comércios, de forma, claro, fechada, como outras cidades, como outros países estão fazendo. Nesse momento, a recomendação do ministro da Saúde, Mandetta, é o que a gente chama do isolamento social. Aquelas pessoas que puderem ficar em casa, aquelas pessoas que puderem se isolar, principalmente das crianças e dos idosos, é o que é recomendado. Os decretos que foram feitos, como eu disse, na questão dos comércios, do fechamento ou não dos comércios, ele foi muito assim, vamos dizer, tranquilo em relação a outras cidades. Quase todos os comércios de Monte Carmelo têm a possibilidade de trabalhar de forma interna, de forma ali fechada, simplesmente para não tumultuar o atendimento às pessoas. Então, observem a questão das empresas que vendem lanche, que os próprios restaurantes que podem trabalhar de forma interna, com a entrega delivery, pensando sim na questão dos empregos e da renda da nossa população. Mas existe um vírus circulando, a gente sabe que esse vírus ainda é pouco conhecido de toda a sociedade mundial. Não existe ainda receita pronta para esse enfrentamento. Todos os países que estão passando por essa calamidade, todo dia a notícia que se dá à noite, às vezes no outro dia cedo ela tem que mudar, porque acontecem mutações, acontecem mudanças nesse enfrentamento. Gostaria de frisar a importância, primeiro de tudo, da responsabilidade de cada um, de cada paciente, de cada pessoa nesse enfrentamento. Hoje em dia, o que a gente mais prioriza é o isolamento social. Então, assim, aquelas pessoas, frisando o que o Paulo falou, aquelas pessoas que puderem ficar em casa, mantenham-se em casa, que puderem trabalhar com isolamento, mantenha-se. E, mais importante, manter a higienização também, lavagem de mãos, evitar um contato próximo. Após isso, do contato próximo, evitar com que a gente não tenha contato com excretas, ou espirro, coriza, urina, ou até mesmo outras excretas dos pacientes, manter o uso de luvas, então, para contato. E no PSF, a gente recebe todos os pacientes com qualquer sintoma, procurar o paciente, procurar assim, quem tiver com sintoma leve, não procurar o PSF, não procurar um pronto-socorro. Se a gente estiver em casa apenas com a coriza, mantém-se em casa, mantém isolamento. Se por outro motivo nós temos uma febre mais alta, alguma coisa mais preocupante, uma dor de garganta, aí sim, procurar o PSF. E se uma falta de ar intensa, procurar o pronto-socorro. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue muito, tá? Está falando aqui em relação a essas medidas para o enfrentamento dessa doença em nossa cidade. Esses decretos, eles têm validade até o dia 31 de março. Se ocorrer alguma medida, isso foi discutido desde a primeira reunião, alguma medida por parte do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, que volte a repassar novas informações sobre essa doença, nós estamos aptos aqui no município para poder revogar, para poder incluir novas medidas, mas nós estamos aguardando, como sempre, um posicionamento do ministro da Saúde, do secretário de Estado de Saúde em relação a essas medidas. Essa doença, é importante a gente informar para a população
que ela foi noticiada pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal. Então o próprio ministro Mandetta, que é um ministro que tem muita credibilidade hoje nesse meio nosso que a gente chama de saúde, né? Ele que solicitou a todos os estados e que fizeram esse decreto sobre esse isolamento social. O estado de Minas tem um decreto e que nós que estamos aqui em Monte Carmelo, na nossa cidade, nós temos que respeitar esse decreto. A partir do momento que o governo do estado de Minas tomar alguma providência, claro que nós cidadãos, nós aqui como cidade de Monte Carmelo, vamos acatar essas decisões. Então os decretos que foram feitos pelo município de Monte Carmelo, que foram amplamente divulgados, nós vamos manter sim as medidas até o dia 31 de março, salvo, como eu disse, alguma medida que for diferente, que for noticiada pelo Ministério da Saúde. André Leme, para ele falar um pouquinho sobre os kits, que é outra dúvida que surge hoje, sobre a questão como que esses pacientes são considerados suspeitos e por que tem ou por que não tem o kit e o resultado desses exames para a gente informar da transparência para a nossa população. Boa tarde, André. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É importante essa pergunta porque os testes para testagem positiva ou não para o Covid-19 são de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde, através da Superintendência Regional de Uberlândia. Esses testes são disponibilizados para os municípios mediante uma notificação e somente para casos graves. Então, esses testes são enviados para o município após a notificação. Esse teste é coletado e encaminhado para a FUMED. E após essa análise, que a gente não, como estamos tendo vários testes, né? Existe uma demora muito grande em relação a isso, que é o mais normal, né? Pela quantidade de testes. E após esse resultado, que há a confirmação se é positivo ou não. Lembrando que o município, quando se depara com um caso grave, ele solicita esse teste através da notificação na Superintendência Regional de Uberlândia. Então o município de Monte Carmelo depende dessa notificação para ter os testes. E assim por diante, confirmar se o paciente testa positivo ou não. Então, a falta desse teste disponível no município gera, às vezes, uma incerteza, porque a pessoa não tem como comprovar se ela realmente é positivo ou não, ou se ela tem o Covid-19 ou não. Isso gera uma ansiedade muito grande, que seria normal, né? Mas o município não tem como mudar isso. Isso depende da Superintendência de Uberlândia e também da Secretaria Estadual de Saúde. Sobre a questão de casos suspeitos e casos confirmados. Graças a Deus, em Monte Carmelo, nós não temos nenhum caso confirmado ainda. Nós temos casos suspeitos, né? E que esses casos, esses exames que puderam ser coletados pela falta de kit, foram só 4 amostras que foram coletadas, uma veio negativa. Nós temos hoje um paciente, outra pergunta que teve, internado na nossa unidade de pronto-socorro, que depois eu vou pedir, se for o caso, algum médico de lá, né, porque eu vou evitar passar quadro clínico de paciente que não é minha área, né, sobre essa questão desse paciente. É uma paciente de uma cidade próxima a nós aqui, que a referência da saúde é Monte Carmelo. Ela chegou com um quadro de saúde um pouco mais agravado e ela está em tratamento isolada na nossa unidade de pronto-socorro. Essa paciente, por ter o caso agravado, né, a Secretaria de Estado de Saúde autorizou que fizesse essa coleta. Mais alguma ponderação, doutor Edgar? Ela está apresentando um quadro de melhora a cada dia, a cada momento, ela está melhorando. Por enquanto, o momento é isso. Pessoal, então são essas as informações, né? Não é sempre que a gente tem a oportunidade de passar essas informações assim em forma de vídeo. Qualquer outra alteração que a gente tiver, nós vamos informar. E por volta das 19, 20 horas, como sempre, nós vamos fazer a divulgação do nosso boletim com os casos suspeitos em Monte Carmelo. Muito obrigado pela atenção de todos.